pessoal! O tema da aula de hoje é a morfologia e notação dental. Nesta aula, aprenderemos os aspectos gerais da anatomia dos dentes, bem como a nomenclatura, classificação e como representar os dentes na forma de símbolos, com o objetivo de facilitar a comunicação e o preenchimento de fichas e formulários odontológicos. Os dentes, primeiramente, podem ser classificados em dentes superiores, que estão presentes na arcada superior, na maxila, e dentes inferiores, que estão presentes na mandíbula. Também são classificados em relação à posição em dentes anteriores, que são os caninos e incisivos, e em dentes posteriores, que são os molares e pré-molares. Considerando os grupos dentais, nós vamos ter 4 grandes grupos: os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares, como a gente pode ver nessa figura aqui, diferenciado por cada tipo de cor. A função dos dentes é específica para cada grupo dental, né? Sendo que os incisivos têm a função de cortar, os caninos a função de dilacerar o alimento, os pré-molares amassar e triturar, e com os molares a gente vai ter uma função de trituração. Os dentes ainda podem ser divididos na dentição decídua e permanente, né? Na dentição decídua nós temos 20 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Na dentição decídua nós não temos a presença dos pré-molares. E na dentição permanente nós temos 32 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. Com relação à nomenclatura dos dentes permanentes, nós vamos classificar os dentes de acordo com essa figura aqui. Então, a gente tem na parte mais anterior o incisivo central, ao lado o incisivo lateral, canino, primeiro e segundo pré-molar, primeiro, segundo e terceiro molar. E a mesma coisa na parte inferior, tá? Então, os dentes que tem no arco de cima, no arco superior, também vão estar presentes no arco inferior. Nessa imagem a gente pode ver a nomenclatura dos dentes decíduos, né? Então nós vamos ter um incisivo central, o par de incisivos centrais, o par de incisivos laterais, par de caninos, par de primeiro molar e par de segundo molar, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Os dentes, então, como eles têm nomes muito compridos, foi importante criar um sistema, né, de nomenclatura para facilitar o preenchimento das fichas e a comunicação entre os profissionais. A nomenclatura pelo sistema ADA leva em consideração os dentes permanentes são numerados de 1 a 32, sempre iniciando no terceiro molar superior direito e indo na forma de um círculo, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o número 32, tá? Para os dentes decíduos, essa mesma nomenclatura utiliza letras. Então, a gente começa na letra A, né? No segundo molar superior direito e vai passando para os demais até chegar na letra T, no segundo molar inferior direito, como a gente pode ver nessa imagem. Essa nomenclatura foi usada durante um tempo, mas agora a nomenclatura que é principalmente utilizada é a nomenclatura da FDI. Um outro sistema de nomenclatura que a gente tem leva em consideração os números dos dentes, né? Então, os incisivos vão ser sempre o número 1, o incisivo central, o incisivo lateral número 2, canino número 3, pré-molar número 4, primeiro pré-molar, segundo pré-molar número 5, primeiro molar 6, segundo molar 7 e terceiro molar 8. E para cada região a gente vai utilizar esse sistema de um semi-quadrado, né? Para a arcada superior direita, arcada superior esquerda, arcada inferior, como a gente pode ver nessa imagem. Nesse mesmo sistema de Palmer, a gente tem para os dentes decíduos utilizando letras, né? E aí no incisivo central nós temos o A, incisivo lateral B, canino C, primeiro molar D e segundo molar E, né? E aí
utilizando o mesmo sistema de barrinhas para definir em que posição que esse dente está. O sistema mais utilizado é o sistema da FDI, da Federação Dentária Internacional, né? No qual a gente vai classificar os dentes do mesmo jeito que no sistema de Palmer, só que cada quadrante vai ter o seu número. Então, a gente vai ter um sistema de 2 dígitos. Então, todos os dentes que estiverem no quadrante superior direito vão se iniciar pelo número 1. Os que estiverem no quadrante superior esquerdo vão se iniciar pelo número 2. O que estiver no quadrante inferior esquerdo vão iniciar no quadrante 3. E o que estiver no quadrante inferior direito, o número 4. Nessa figura, a gente consegue ver a numeração de todos os dentes. Então, no quadrante número 1, a gente vai ter o dente do 11 ao 18. No quadrante superior esquerdo, a gente vai ter o dente do 21 ao 28. No quadrante inferior esquerdo, do 31 ao 38. E no quadrante inferior direito, do 41 ao 48. Então, dessa forma, a gente consegue substituir todos os dentes por um número, o que facilita a escrita e comunicação. Para os dentes descidos, vai seguir a mesma nomenclatura, só que os quadrantes começam por 5, 6, 7 e 8, como a gente pode ver nessa imagem. E aí, os dentes vão ter essa numeração, olha lá. Quadrante superior direito, os dentes vão de 51 a 55. Quadrante superior esquerdo, de 61 a 65. Quadrante inferior esquerdo, aqui visualizado em verde, 71 a 75. E nesse quadrante número 8, né, o inferior direito, do 81 ao 85. Essa é a nomenclatura mais utilizada para fazer a notação dental, né, nos prontuários e odontogramas. Então, gente, partindo especificamente para anatomia dental, nós temos a divisão anatômica do dente em basicamente 2 partes. A coroa, que é a parte que fica para fora, a parte que é recoberta pelo esmalte, né, e a raiz, que é a parte que fica inserida dentro do osso alveolar. E a região que divide essas 2 áreas é a região do cômodo. Então, como a gente pode ver aqui, a coroa dental é a parte que está exposta, né? Embora em algumas situações patológicas nós possamos ter raízes expostas, na situação fisiológica normal, o que aparece, né, na boca, o que a gente consegue ver, é a coroa dental. Na parte da raiz, né, que vai ser a parte que vai estar inserida no osso, os dentes podem ter 1, 2, 3, às vezes até 4 raízes, né, dependendo do tipo de dente, e isso a gente vai ver mais pra frente. Mas a raiz, né, quando ela está presente, o dente tem 2 ou 3 raízes, a gente também tem que reconhecer a região da furca, que está aqui nessa radiografia identificada pelas setas vermelhas. Nesses dentes extraídos, a gente consegue ver a região de furca, que é a região entre 2 raízes de um mesmo dente. Indo agora para a coroa dental, a gente vai classificar as faces dessa coroa. Então, primeiro a gente vai conhecer as faces livres, que são as faces dos dentes que não têm contato com os dentes vizinhos da mesma arcada, né? Elas vão estar voltadas ou para o lábio, ou para a bochecha, ou para a língua, ou palato. Então, nos dentes superiores, a gente tem a face voltada para o palato, chamada de palatina. Nos dentes inferiores, a face voltada para a língua, né? Face lingual, né? E nos 2 casos, a face que está voltada para a bochecha ou vestíbulo bucal é chamada de face vestibular. Nessa imagem, a gente pode ver as características, né, da face vestibular dos dentes anteriores. É a face estética do dente, que vai estar sempre voltada para o vestíbulo ou bochecha. Já a parte interna dos dentes, a face palatina dos dentes superiores ou lingual dos dentes anteriores, vai estar voltada para dentro da boca. Nos dentes superiores, aqui a gente pode ver a face palatina e aqui as faces linguais dos dentes inferiores. Nós também temos as faces proximais,
que são as faces que vão ter contato com o dente vizinho na mesma arcada, o dente adjacente. E vão ser essas faces, a mesial e a distal. E entre essas faces nós vamos ter o ponto de contato proximal. A face mesial, ela é a que é voltada para a linha média, a linha sagital mediana, como a gente pode ver nessa figura aqui. As únicas faces mesiais que se encontram são as faces dos incisivos centrais, tá? Depois a gente vai ter sempre uma face mesial em contato com uma face distal. Somente nessa região onde passa a linha sagital mediana é que a gente tem duas faces mesiais em contato. Nesse slide a gente consegue ver as faces distais sendo evidenciadas e é a face do dente que está mais distante da linha sagital mediana, que se opõe à face mesial, que vai mais para o fundo da boca. E por fim, nos dentes posteriores, nós temos a face oclusal, que é a região onde a gente vai ter a mastigação propriamente dita, a face de encontro entre os dentes superiores e inferiores. Didaticamente, o estudo da anatomia das coroas dentais vai ser muito facilitado se a gente dividir essa coroa, tá, essas faces, em terços. E isso pode ser feito pelos sentidos que a gente pode visualizar o dente. Então, se a gente olha o dente de frente, na vestibular, por exemplo, a gente está olhando o dente do sentido vertical, como pode ser visto nessa linha rosa. Se a gente olhar o dente, se a gente fizer a divisão no plano horizontal, a gente vai fazer a divisão de acordo com a linha azul. E por uma visão oclusal, a gente pode dividir o dente nos planos vestíbulo-lingual ou no plano mesodistal. Vamos entender melhor como é que isso fica. Então, nessa imagem, a gente consegue ver as divisões da coroa no sentido vestíbulo-lingual ou vertical. Então, a gente vai ter o terço distal, o terço médio e o terço mesial, tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores. Se a gente olhar no plano horizontal, a gente vai dividir o dente em incisal, em terço incisal, terço médio e terço cervical. Terço cervical ficando próximo da raiz, próximo do colo do dente. Terço incisal na área de toque, né, dos dentes anteriores. E para os dentes posteriores, a gente vai ter os dentes divididos em terço oclusal, médio e cervical, quando a gente está fazendo a divisão no plano horizontal. E também no plano mesodistal, a gente pode dividir a coroa nos terços vestibular, médio e palatino. Então, dessa forma, fica muito mais fácil a gente conseguir localizar uma cavidade, por exemplo, que esteja presente em alguma face dental. Se a gente olhar a coroa numa visão oclusal, como a gente pode ver esse dente aqui, no plano vestíbulo-lingual, vamos dividir essa coroa em distal, terço médio e terço mesial. E no sentido mesodistal, a gente vai dividir a coroa no terço vestibular, no terço médio e no terço lingual ou palatino. Agora vamos entender um pouquinho melhor as características gerais dos dentes, tá? Então, de forma geral, as faces vestibulares são maiores, né? Tem um volume maior do que as faces linguais, como a gente pode ver no desenho desse incisivo aí. A exceção a essa regra é o primeiro molar superior, no qual a face vestibular ela é menor do que a face palatina, como a gente consegue ver nesta imagem. Outra coisa que a gente pode notar é que as faces mesiais vão ser sempre maior, né? Tanto no sentido ocluso-cervical quanto no sentido vestíbulo-lingual e mais planas do que as faces distais. Então, o que a gente as linhas que a gente observa em amarelo aqui, as faces mesiais, observem que elas são mais planas do que as faces distais, que vão ser sempre mais arredondadas. Também a face vestibular vai ser mais alta no sentido cérvico-incisal ou cérvico-oclusal do que a face lingual ou palatina. As faces vestibulares também são mais largas no sentido mesodistal do que as faces linguais, como a gente pode ver nesses dois exemplos de um molar e de um pré-molar. A exceção a essa regra também é o primeiro molar superior, no qual a face palatina é mais larga do que a vestibular, como a gente já havia falado.
Outra característica importante é o ângulo formado entre a coroa e a raiz. Ele vai ser sempre mais agudo na face distal, porque essa face é mais inclinada. Então aqui a gente consegue ver o ângulo da face distal bem mais agudo, né, do que o ângulo da face mesial. Uma outra característica comum a todos os dentes é a convergência. Então, se a gente olhar o dente numa vista oclusal ou incisal, a gente vai notar que as faces vestibular e lingual vão sempre converter para a distal, justamente porque a distal ela costuma ser menor do que a face mesial, como a gente consegue ver nessa imagem. Outra característica é que as faces proximais, né, a mesial e a distal, tendem a converger para o sentido lingual, como a gente consegue ver nessa imagem do molar e nessa imagem desse canino aí. A exceção a essa regra, mais uma vez, é o primeiro molar superior, porque a face palatina é maior do que a vestibular, então a convergência desse dente vai para vestibular. Em uma vista vestibular, a gente também consegue ver que as faces proximais, a mesial e a distal, vão convergir para o sentido cervical. Então, a parte cervical do dente é sempre mais constrita do que o terço médio dele, como a gente pode ver nessa figura. E numa vista proximal, as faces vestibulares e lingual vão sempre convergir para o sentido oclusal ou incisal, como a gente consegue ver por essas setas aqui. Agora, vamos observar as estruturas comuns a todos os dentes. A primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês é a linha do colo, né? Que vai ser uma linha que vai dividir o dente em coroa e raiz. Quando a gente faz a análise dessa linha em relação ao bordo incisal ou à face oclusal, a gente vai ver que ela é côncava na face livre, como a gente pode observar nessa face vestibular, né? Essa característica de concavidade, né? Côncava na face livre da face vestibular e convexa nas faces proximais, que a gente pode observar em vermelho ali na nossa imagem. As bordas vão ser segmentos de reta que vão delimitar a transição entre as faces dentais. Então, nessa imagem aí, a gente consegue ver a borda vestíbulo mesial, tanto naquele primeiro molar inferior, quanto nesse incisivo lateral. Então, a gente está dividindo com essa borda a face mesial e a face vestibular. Tá? Então, a gente vai ter a borda vestíbulo distal, a borda mesiopalatina ou palatino mesial e palatino distal. Então, a gente tem 4 bordas nos dentes, dividindo essas 4 faces. Nós também temos as bossas, que são elevações ou saliências de esmalte que se sobressaem nas faces dentais. Então, aqui a gente consegue ver a bossa vestibular localizada no terço cervical, aí representada em azul. Nós também temos bossas no lado palatino ou lingual, e vão estar localizadas de uma maneira mais cervical para os dentes anteriores e no terço médio dos dentes posteriores. Então, nessa imagem a gente consegue ver a bossa vestibular em azul, localizada mais na cervical, e em verde a bossa lingual ou palatina, que vai estar na cervical dos dentes anteriores ou no terço médio dos dentes posteriores. Aqui a gente consegue observar as bossas, né, vestibular e lingual dos dentes posteriores, a localização dessas bossas. E aqui as bossas mesiais e distais, que vão estar localizadas no terço incisal ou oclusal, tá? Especialmente a mesial. E a bossa distal, ela está localizada também no terço incisal ou oclusal, porém sempre mais próxima do terço médio do que a face mesial, como a gente consegue ver. Isso aí dá característica também ao ponto de contato. A linha equatorial vai ser a linha de maior contorno da coroa dental. Então, ela vai ser a união de todas as bossas. Então, quando a gente passa uma linha imaginária por todas as bossas, a gente consegue encontrar a linha equatorial. Essa linha é bastante importante porque ela divide o dente em uma área mais retentiva e o dente na área expulsiva. Olha aqui, a linha equatorial, então, vai dividir o dente nessas duas áreas. Em amarelo, a gente consegue ver a área expulsiva e em vermelho ali a área retentiva. O que está embaixo
né? Abaixo, mais nível cervical da linha equatorial, vai ser a área retentiva. E o que tiver acima da parte mais oclusal da linha equatorial vai ser a área expulsiva. Essa é uma linha especialmente importante quando a gente pensa em prótese removível. Por quê? Quando a gente faz essas próteses, os grampos dessas próteses precisam necessariamente estar abaixo da linha equatorial, porque senão a prótese não vai ter uma retenção adequada. Nós temos também as cristas marginais, que vão ser essas saliências cilíndricas de esmalte que ficam localizadas nas porções proximais da face lingual, né, dos dentes anteriores, e nos terços proximais da face oclusal, e vão unir as cúspides linguais às cúspides vestibulares, como a gente pode ver representado em rosa nessas imagens. Agora, vamos falar das estruturas exclusivas dos dentes anteriores. A primeira estrutura é o cíngulo, que é uma saliência localizada no terço cervical da face lingual, como a gente pode ver em vermelho, né, indicado em vermelho. Em alguns dentes ele não aparece de uma maneira bastante evidente, mas ele está sempre presente. Aqui a gente pode verificar, né, os cíngulos dos dentes anteriores superiores. Acima do cíngulo, a gente tem uma depressão da face lingual ou palatina, que é delimitada pela borda incisal, cristas marginais e o cíngulo. É a fossa lingual ou fossa palatina. Entre o cíngulo e a fossa lingual ou palatina, a gente pode ter presente o forame cego, né? Que é uma depressão, um forame mesmo, formado pela falta de coalescência do esmalte nessa região, mas ele não está sempre presente em todos os dentes, ele pode ou não estar presente. O forame cego é mais comum em incisivos superiores, como a gente pode ver nesses incisivos laterais. Nos incisivos inferiores, ele raramente está presente. Agora vamos observar algumas estruturas presentes na face vestibular. A primeira delas são os sulcos de desenvolvimento, que a gente pode ver nesse esquema aqui, que está representado pela linha pontilhada em azul. Eles são depressões lineares, paralelas ao longo eixo do dente, que estão localizadas nas faces vestibulares dos dentes anteriores. E aí a gente consegue dividir essa face em segmentos, né? Elas têm uma característica variável e são muito mais frequentes em dentes jovens, porque com o tempo os dentes acabam sofrendo desgastes e esses sulcos podem desaparecer. Nós também temos os lóbulos de desenvolvimento, que são esses segmentos das faces vestibulares que vão estar delimitados pelos sulcos de desenvolvimento que a gente acabou de ver. Normalmente estão em números de 3, né, e tendem a ser melhor visualizados em dentes recém-rompidos. Como eu falei, dos dentes jovens é muito mais fácil de ver essas características do desenvolvimento. E ele às vezes chega a entalhar a borda incisal, fazendo essas voltinhas que a gente chama de mamelos incisais, ali nessa imagem representado em verde. Olha essas estruturas dos dentes anteriores. Essa primeira imagem a gente consegue ver os mamelos, consegue ver com bastante clareza os sulcos de desenvolvimento, né? E consegue observar também os lóbulos de desenvolvimento. Nessas 4 imagens a gente consegue ver as características dos dentes, né? Essas características da face vestibular. No paciente jovem, né, no dente que acabou de romper, essas características são bem mais evidentes. Porque com o tempo, como eu disse anteriormente para você, desgaste, e aí essas linhas acabam ficando menos evidentes. Olha, em casos de desgaste patológico, como é o bruxismo, essa borda incisal é completamente desgastada e essas estruturas acabam desaparecendo. Na região dos dentes anteriores, aí a gente ainda tem uma parte importante, que é o bordo incisal, que é o encontro da face vestibular com a face lingual do dente, como a gente pode ver nessa imagem. Agora vamos falar das estruturas anatômicas exclusivas dos dentes posteriores. A primeira delas é a cúspide. São as consideradas as unidades funcionais dos dentes posteriores e recebem o nome da face que elas têm mais proximidade, né? Então aqui, nesse primeiro molar, a gente consegue ver lá a cúspide médio vestibular ou a cúspide distolingual representadas nessa imagem.
Elas podem ser comparadas geometricamente a uma pirâmide de base quadrangular, como a gente está mostrando nesse esquema aqui. A exceção é a cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior. Então, observe que o primeiro molar superior é um dente que apresenta várias características diferentes dos demais dentes. Então, a cúspide mesiopalatina dele é uma cúspide bastante volumosa e ela tem uma base pentagonal. Isso tudo, gente, vai ser muito importante na hora de fazer a escultura dental, tanto no laboratório, com cera, quanto posteriormente quando a gente for fazer as restaurações em resina e em amálgama. Uma mini cúspide, vamos dizer assim, que a gente pode citar é o tubérculo de Carabelli. Ele normalmente está presente na superfície palatina, né? Próximo ao ângulo mesiopalatino no primeiro molar superior. Nessa imagem a gente consegue ver. Não é sempre que ele está presente, mas ele pode estar presente. Dentro das cúspides a gente vai ter algumas estruturas, né? A primeira delas é o ápice, ou a ponta da cúspide, que normalmente vai ter um formato arredondado e ao longo do tempo da mastigação ela acaba sofrendo desgaste. Nas cúspides a gente ainda vai ter as vertentes, né? Que são as faces das cúspides e vão estar normalmente em número de 4, né? Lembra que era uma pirâmide com base quadrangular? Então, essas partes, né? Essas paredes da pirâmide vão ser as vertentes. E aí a gente tem as vertentes lisas ou externas e as vertentes triturantes ou internas, como a gente pode ver nessa imagem. Cada cúspide vai ter 2 vertentes internas e 2 vertentes externas. E dentro disso elas vão ser classificadas em mesial ou distal de acordo com a proximidade com a face que ela está. Se ela estiver mais próxima da face mesial, ela vai ser a vertente externa mesial. Depois, se ela estiver mais na parte interna, a vertente interna mesial, tem a vertente externa distal, a vertente interna distal, tá? Então vai depender de que face ela está mais próxima. Nessa imagem a gente consegue ver as vertentes também, a vertente mesial externa, a vertente interna mesial e a vertente interna triturante da cúspide desse pré-molar. A cúspide mesiopalatina do primeiro molar superior apresenta uma base pentagonal, então ela possui 3 vertentes internas ou triturantes, né? Tem a vertente mesial, a vertente média e a vertente distal. Então, o primeiro molar superior é um dente que a gente deve prestar bastante atenção porque ele tem características divergentes dos demais. E aí nós temos as arestas, que vão ser os segmentos de reta que correspondem à união das vertentes de uma mesma cúspide. Normalmente número de 4 também para cada cúspide, como a gente pode ver na imagem. E aí as cúspides vão ter 2 arestas transversais, que estão apontadas em rosa, e 2 arestas longitudinais, uma mesial e a outra distal. Olha aqui. E aí, como características da face oclusal, a gente vai ter os sulcos, que são depressões que separam as cúspides. Os sulcos principais mesiodistais separam as cúspides vestibulares das linguais, enquanto o sulco principal, ocluso vestibular ou ocluso lingual, separam as cúspides vestibulares ou linguais entre si. Então, em azul, a gente consegue ver o sulco principal mesiodistal e em vermelho, o sulco principal vestíbulo lingual. Nessa imagem, a gente consegue ver os sulcos principais de um primeiro molar inferior. Note que ele vai ter 2 sulcos principais no sentido vestíbulo lingual, porque na parte vestibular desse dente nós temos 3 cúspides. E aí, dividindo a superfície oclusal, a gente ainda tem os sulcos secundários, que vão ser depressões presentes nas vertentes das cúspides, com um trajeto curvilíneo em direção à aresta, tá? Elas são importantes porque elas facilitam o escoamento dos alimentos e o deslize da cúspide durante a função mastigatória. Então aqui nós temos os sulcos, né, do primeiro molar inferior, o sulco principal mesiodistal em vermelho, o sulco principal vestíbulo lingual em azul
e os sulcos secundários em verde. Aqui a gente consegue ver uma visão aproximada dos sulcos principais e secundários na superfície oclusal de um molar. Uma outra estrutura que a gente vai ter na superfície oclusal é a fossa central, que é a depressão na porção central da superfície oclusal de um molar, então ali bem no meio do dente, e vai corresponder ao encontro dos sulcos principais no sentido mesodistal e no sentido ocluso vestibular ou ocluso lingual. A fóssula, então, ela vai ser uma depressão rasa, né, e de formato piramidal na superfície oclusal dos dentes posteriores. Aqui elas estão representadas em vermelho, por esse círculo vermelho. Ela é o encontro das três vertentes internas, uma de uma cúspide vestibular, a outra da cúspide lingual e outra da crista marginal. E aí, nesse sentido, a gente tem a fóssula mesial e a fóssula distal. Em amarelo ali, a gente tem o sulco central. Outra característica que a gente pode encontrar são as fossetas, que são depressões, né, em forma de ponta localizada na face vestibular e lingual dos molares e corresponde ao término do sulco ocluso vestibular ou ocluso lingual. E por fim, nós temos uma crista oblíqua ou ponte de esmalte, que está localizada, presente principalmente no primeiro molar superior, tá? Ela é uma saliência de esmalte que vai unir a cúspide disto vestibular e mesiolingual do primeiro molar superior, interrompendo o trajeto do sulco principal mesodistal. Ela é uma área de reforço da coroa dental. O outro dente que pode apresentar essa ponte de esmalte é o primeiro premolar inferior, que vai unir a sua cúspide vestibular à sua cúspide lingual, como a gente pode ver nestas imagens. Então, gente, para finalizar, eu recomendo para vocês a leitura desse capítulo número 1 do livro do Madeira, de Anatomia do Dente. E é isso por enquanto. Muito obrigada e até a próxima.